Fala aí, galera do Ranking, beleza? A notícia que está vindo nas manchetes esses dias é por conta do Donald Trump com seus aumentos de tarifa sobre o aço brasileiro e argentino. Diz ele que o Brasil está desvalorizando muito a moeda e a Argentina também, e com isso o aço brasileiro vai ficar muito barato, então ele vai colocar tarifas para taxar o aço brasileiro. Então fica a seguinte pergunta: taxar importações, né? Restringir o livre comércio, é bom ou é ruim? Diz Donald Trump que ele quer proteger os empregos dos fabricantes de aço. Então vamos analisar um pouco mais essa questão, que vai nos iluminar um pouco sobre como funciona de verdade as economias e por que as democracias eles têm esse defeito aí que a gente precisa pontuar, que é fazer com que, de modo geral, os grupinhos eles acabem prevalecendo versus o interesse do todo, da maioria. Primeira coisa, praticamente todos os economistas do mundo são contra as tarifas, são a favor do livre comércio internacional, eles acham que tem que ter mais liberdade econômica. E os políticos, em muitos casos, vão contra a recomendação dos economistas, né? Igual aquele cara que todos os médicos falam para o cara não beber, não fumar, fazer esporte, mas mesmo assim bebe, fuma e tal. Será que os economistas estão errados? Será que os economistas são certos e os políticos estão errados? Vamos analisar um pouco essa questão. Em primeiro lugar, quando você taxa o aço, você pensa, pô, beleza, protegi o emprego, e realmente você vai ter uma proteção aos empregos na indústria de aço dos Estados Unidos. Só que quando você taxa o aço, ele sobe de preço, estou pegando esse exemplo, mas pode ser qualquer um. O que você vai causar com isso? Você vai proteger o emprego do cara que faz aço, mas vai aumentar o custo do aço nos Estados Unidos. Em vez de $100, vai, por exemplo, 120. Você está protegendo. Vai cair a indústria de aço aqui no Brasil, vai proteger a de lá. Porém, não é que o aço fica flutuando no nada lá e todo mundo fica feliz. O aço é usado para outras coisas. E quando você vê, por exemplo, a pauta de exportações dos Estados Unidos, né, o que os Estados Unidos exporta para fora de lá? Número 1, máquinas e equipamentos. Número 2, produtos derivados de petróleo. Número 3, carros. Número 4, aviões, ou seja, dos 4 principais produtos que os Estados Unidos exporta, 3 deles vão aço, é preciso de aço. Então, no momento em que você protege a indústria do aço, você aumenta o custo desses outros produtos, reduzindo assim a exportação americana, reduzindo assim empregos americanos. Ou seja, no balanço geral, para cada um emprego que você salva no aço americano, você vai destruir mais do que um emprego em outros setores espalhados da economia. Outro fator importante, para o consumidor americano que consome produtos de aço, os preços vão subir. Então, o poder aquisitivo das pessoas vai ser menor. A pessoa estava comprando mais coisa, agora vai ter que comprar menos coisa, porque ela está pagando mais caro nos produtos que usam agora o aço nacional americano. E quando elas pagam mais caro, sobra menos dinheiro para comprar outros bens e serviços, portanto, reduz o emprego no resto da economia. Então, qual é o efeito que você tem quando você põe uma tarifa? Você, primeiro, empobrece de modo geral o sistema global, o mundo fica mais pobre com essa tarifa, porque em vez de você comprar da pessoa mais eficiente, mais barata, que vai fazer todo o sistema ficar melhor, você vai criando essas ineficiências. E você reduz o emprego, o nível de emprego global. Agora, é engraçado pensar, então por que o político é imbecil? Por que eles fazem esse negócio de protecionismo, né? Aí depois o Brasil vai retalhar com outro protecionismo, o outro vai retalhar com outro protecionismo. Inclusive, esse foi um fenômeno que ocorreu após a Grande Depressão, em que os países começaram a aumentar o protecionismo, isso aumentou, aprofundou a crise mundial, levou inclusive para a Segunda Guerra Mundial. Foi um dos fatos que acabaram causando o advento da Segunda Guerra Mundial, esse aumento do protecionismo. Então fica a pergunta, por que o político faz isso? Porque na democracia, quando você tem um grupinho visível, você tem como enxergar os votos, né? O funcionário da indústria do aço, esse cara é visível. Se você vai salvar o emprego desses caras às custas de um monte de empregos invisíveis em outros setores que você não sabe exatamente quais vão ser, politicamente é muito mais interessante você defender aquele grupinho que está gritando, que é visível, que está fazendo passeata, que está fazendo boicote, do que você proteger aquela maioria silenciosa de pessoas que vão ser prejudicadas, mas que não estão ainda organizadas, não estão mobilizadas. Por isso que aqui no ranking a gente fala tanto do antiprivilégio. Por que vem os privilégios? De onde que eles surgem? Por que tem castas, aí, grupinhos de funcionário público, dono de cartório, grupinho de sindicalista?
Porque esses caras, apesar de prejudicarem a maioria, né, apesar desse 1% prejudicar os outros 99%, eles fazem muito barulho, eles são muito organizados, eles fazem muito grito e eles são visíveis. Então, quando a gente pensa em democracia, a gente tem que pensar nesse fenômeno e vacinar a nossa democracia contra esse fenômeno, fazendo com que as maiorias silenciosas tenham sua vez, que as políticas governamentais elas privilegiem as maiorias e não deixem que grupinhos pequenos possam sequestrar a agenda política, como aconteceu no caso do Trump. Ninguém vai ganhar nessa história. Os Estados Unidos vai ficar mais pobre, com menos empregos, o Brasil perde, é um perde-perde geral. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.